Ninguém nesse momento, todas as pessoas que morrem aqui, ninguém está indo nem para o céu, nem para o inferno, nem para lugar nenhum. Eles estão num sono profundo. E aí, quando Cristo voltar, isso vai ressuscitar todos que estão mortos. Desde Adão e Eva até o último que morrer quando Cristo voltar. Todos vão ressuscitar. Vamos continuar. Livro de Daniel, Velho Testamento. Livro de Daniel, capítulo 12, verso 2. Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, mais uma vez comprovando que haverá uma ressurreição geral. Todos que morreram vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Vamos continuar. A gente pegar 1 Tessalonicenses no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Quem? Deus, Jesus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nessa ressurreição, os primeiros que vão ressuscitar são os salvos. Depois, os perdidos. Vamos continuar. Apocalipse 20. Apocalipse, capítulo 20, versos 13 a 15. Aqui diz o seguinte: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Oh, graças a Deus que cada um vai ser julgado. Então tem pessoas aí que cometem injustiça, tem pessoas que roubam, que passam os outros para trás, que quer ser esperto. Cada um vai ser julgado um por um. Ninguém vai passar ileso, ninguém vai ter uma desculpinha para sair fora do juízo. Vamos continuar. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Espera aí, mas se falam por aí que tem um inferno, que as pessoas sofrem, que as pessoas ficam sofrendo, que o diabo e os demônios ficam futucando ele, que ele vai sofrer eternamente, por que aqui está falando que o inferno, a morte, vai ser jogado dentro do lago de fogo? E aí continua, esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o lago de fogo é mais poderoso do que o inferno. Originalmente falando, biblicamente falando, a palavra inferno significa sepultura. Significa sepultura. O 7 palmos, onde a pessoa morre é enterrada. Aquilo ali é o inferno. Agora, essa ideia de que o inferno é o lugar onde as pessoas ficam sofrendo, que o diabo fica torturando elas eternamente, isso aí é uma mitologia que criaram para enganar as pessoas na Idade Média. Você pode pesquisar aí. Isso não é bíblico. A Bíblia não fala disso, que as pessoas vão ficar eternamente sofrendo. Aqui fala da morte eterna. Agora vamos continuar. E se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E no verso 10, Apocalipse 20, verso 10, fala assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então, esse lago de fogo, as pessoas falam assim, as pessoas têm uma mania errada, idiota, de pensar que Satanás está no mesmo pé de igualdade com Deus. Não tem comparação entre Deus e Satanás. Satanás é uma criatura, Deus é o Criador. Deus, se quisesse fulminar Satanás com um olhar, ele fulminava, mas ele respeita a regra do grande conflito e por isso ele não faz. Então não coloquem em igualdade Deus com Satanás, porque Satanás é uma criatura e ele já está condenado, ele vai morrer na cruz do Calvário. Jesus condenou ele à morte eterna. Jesus venceu o pecado e condenou Satanás e os demônios dele para morrer. É o que nós estamos vendo aqui. Porque a segunda morte é o lago de fogo. E Satanás, os demônios, vai ser lançado nela. E todas as pessoas que não aceitou Jesus vai ser lançado no lago de fogo. E esse lago de fogo vai queimar um por um. Cada um de acordo com o seu pecado que cometeu. Por ter rejeitado o príncipe da vida. Por ter rejeitado Jesus, o Salvador do mundo. Então, o lago de fogo vai consumir todas essas pessoas. E aqui, no verso 14, Apocalipse 20, verso 14, fala do lago de fogo.
do lado da segunda morte,